Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa de luz. Vamos uma vez mais nos acomodando, sentindo o abraço carinhoso que Joana nos oferece nesse momento. Nossos corações, nossas mentes vão se envolvendo nessa vibração de muita luz, de muita serenidade. Vamos nos ligando com a permissão de Joana aos nossos mentores queridos, permitindo assim que todas as nossas preocupações, as nossas correrias, os nossos anseios possam ser envolvidos nesta vibração de luz que permeia a esta casa. E assim, amparados, envolvidos, nesse colo bendito que Joana nos oferece, fechando os nossos olhos, abrindo os nossos corações, nós vamos nos preparando aos passos, à palestra, à orientação desta semana. E assim, nós vamos agradecendo aos nossos mentores, aos mentores desta casa, ao Mestre Jesus, pelos ensinamentos da tarde de hoje. E uma vez louvamos ao Pai quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. E se possível for, Pai, livra-nos de todos os obstáculos e de todos os males. Que assim seja. E vamos nesse momento envolvendo e recebendo com muito carinho a nossa equipe de passes. Boa tarde a todos. Pedimos aos passistas que possam se posicionar no corredor central. E a todos os assistidos, que fechem os seus olhos, fiquem bem tranquilos e se liguem às equipes espirituais de tratamento da casa. Os passistas iniciam nesse momento a captação das energias para o passe PL. E que sejam projetadas a luz branca do Cristo sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente, promovendo a harmonização e o equilíbrio de todos. Graças a Deus. Para o tratamento de P2, pedimos aos passistas uma nova captação. E que sejam direcionadas aos assistidos desse passe. Sintamos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, tratando, harmonizando todos os chakras situados ao longo de toda a coluna. Que assim seja. Aos assistidos de tratamento de CH e com a captação dessas energias pelo passista, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Vamos sentindo a projeção da luz rosa, que envolve suavemente cada assistido, em muito amor e carinho,
sentindo os corações serenando e harmonizando, que assim seja. Para o tratamento de P3B, as equipes de passes irão colher essas energias. Pedimos a esses assistidos que se liguem com as equipes desse passe nesse momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de ligações que se fizerem necessário com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, periférico, neurovegetativo, da luz rosa claro, envolvendo o cardíaco, para aumentar os bons sentimentos, e amarela no frontal, para ter bons sentimentos e pensamentos, maior força de vontade e melhor ligação com seu mentor individual. Vamos, nesse momento, envolvendo cada assistido numa cúpula rosa clara brilhante, da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário, que assim seja. Captando as energias de P1 e P3A, pedimos aos assistidos que se liguem com as equipes médicas e espirituais nesse momento. Os passistas irão depositar uma projeção da cor verde dessas equipes, envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, para alcançarem o fortalecimento físico e espiritual necessários. Projetar as cores do arco-íris, envolvendo todos os assistidos. Que assim seja. Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus, e que cada assistido permaneça em cúpula protetora relativa ao seu tratamento, até quando for necessário. Nos ligamos agora com as equipes espirituais de tratamento infantil, Meimei e Sheila, e uma nova captação dessa energia pelos passistas, que serão projetadas, envolvendo todas as crianças em muito amor e carinho, trazendo-lhe paz e harmonia. Que assim seja. Agradecemos às equipes espirituais e de passes por todos os tratamentos realizados. E convidamos a todos para abrirem suas mentes e corações para a palestra a seguir. Vamos envolver com muito carinho a Cristiane e muita luz, que fará e trará a mensagem desta tarde. Que Jesus abençoe a todos. Boa tarde. Olha, cada vez mais pessoas, né? Mês passado eu vim, estava assim um pouco tímido. Agora é que eu estou olhando aqui todos os rostinhos conhecidos, entendeu? Estou fazendo um checklist aqui assim, agora estou dando um... Vocês estão bem? Hoje a gente vai conversar, refletir sobre o capítulo 6, o Cristo Consolador. Tem alguém aqui que nunca leu esse capítulo? Muito bem. Então vou explicar. Vou explicar conforme eu entendi, viu, gente? Que é assim, como que é um texto? A gente lê e cada um traz uma interpretação daquilo que já vivenciou. É claro que quando a gente se coloca aqui como expositor, como tarefeiro, a gente tem toda uma trajetória de estudo. Aqui na nossa casa são 6 anos e meio.
Então, a gente já ouviu o Evangelho por outras vozes e conversamos, né, com muitas pessoas. Então, não é só o que eu compreendo, mas é o que também me amplia a partir do que o outro compreende e compartilha. Por isso é tão importante a gente estudar. Principalmente os estudos em grupo, que é o que a gente faz quando nós estamos nas escolas. Cada um tem a sua tarefa, né? Cada um faz a sua leitura, e aí quando a gente se junta, um troca com o outro, e cada um vê um ponto diferente mediante a sua bagagem de vida, e isso nos acrescenta. Então, esse capítulo, ele vai falar aqui, né? Ó, o jugo leve. Ele é um capítulo curtinho, depois vocês leem lá, tem 2 páginas. Mas o que ele diz? Que quando a gente tem uma vida espiritualizada, é uma vida dentro do entendimento do espiritismo que, vejam bem, a doutrina espírita não é algo que é nosso. O mundo espiritual, os ensinamentos de Jesus é comum a todos. É que cada um, novamente, se afiniza, compreende de uma maneira, mas os ensinamentos de amar, de honrar, de fazer para o outro o que quer que faça para si, de agir com integridade, honestidade, de ser caridoso, generoso, isso é em todo lugar. Mas como é dito, é o que faz nós estarmos aqui. Nós escolhemos estudar dessa maneira. Então, quando a gente fala de espíritos, o mundo espiritual para aquele que se intitula espírita, isso é uma verdade. Pode ser que no começo a gente duvide, será? Ele usa o termo, né, incrédulos. Será que tem isso? Que essa vida continua, que a gente não acaba nunca, né? O espírito imortal. Pode ser que num primeiro momento a gente tenha sido atraído para desmistificar, né, para aprender sobre isso. Mas se a gente escolhe trilhar esse caminho, em algum momento, nós vamos resvalar, por exemplo, num tratamento espiritual. Então, como que eu vou me abrir, me colocar para um tratamento espiritual? Como acabou de acontecer com o passe, e se a gente se entrega, por exemplo, eu cheguei aqui com dor na lombar. Então, quando estava fazendo passe, eu também sou passista, eu já me liguei naquela corrente. Eu senti a parte da minha lombar aquecida, como se tivesse uma passista com esse chakra palmar aqui na minha lombar. Então, como é a fé de cada um? Ele vai dizer como é que eu entendo essa fé. Ou o quanto eu quero ser, né, o Santo Tomé, incrédula. Porque hoje nós não vivemos um período dos fenômenos como foi no começo das mesas girantes, que precisava ser de uma forma mais grosseira para não ter dúvida. Hoje é mais sutil. E não é tão sutil, porque se a gente pensar a quantidade de informação e o mundo em que a gente vive material, que é tão denso, aquilo que talvez era sutil antes, tem uma outra dimensão agora. Então, eu posso não ouvir, né, ouvir a mesa girar, mas para a gente, às vezes, captar, né, uma intuição, um insight, uma percepção de alguma coisa, não pode ser tão sutil energeticamente falando do que no início dos tempos que nós não estávamos envolvidos em tudo que somos hoje. É interessante pensar isso, né? O quanto é o sutil e não é sutil. Então ele vai dizer assim, que esse jugo leve é quando a gente tem essa fé, né? Essa crença de que a vida continua, que aqui é um período que nós estamos, né, experienciando enquanto encarnados, e que aquilo que a gente vivencia não surge do nada, que já existem questões enquanto esse espírito, né, contínuo, que algumas coisas acontecem na nossa vida que racionalmente a gente não tem uma explicação, ou às vezes a gente nem merece. A gente diz, mas eu não merecia isso. Eu sou uma pessoa boa. Nossa, estou indo lá na casa de Joana. E aí algumas coisas, eu brinco lá em casa, dá ruim, vai dando ruim. Agora pode ser que nós estamos trilhando uma conduta mais reta dentro dos ensinamentos do Cristo. Mas nós não começamos agora. E o quanto mais a gente estuda, mais mostra que em alguns momentos a gente é atenuado, né, que é a misericórdia de algumas questões para que a gente tome um fôlego para enfrentar de vez aquilo que a gente sentiu de reparar. Não é uma obrigatoriedade. É uma mente que
toma consciência em algum momento e fala, bom, chega, agora eu vou viver essa experiência e vou acertar isso dentro de mim, em paz, dentro de mim. Então, quantas vezes nós vivemos coisas que a nossa alma, a nossa essência, ela sabe que aquilo faz sentido. Racionalmente não vai fazer. Porque que sentido faz a gente nascer, estar aqui, espreitando tudo que o mundo oferece para a gente, o que a vida traz a cada dia, e a gente ainda concordar que merece sofrer? Eu não achei que eu merecia ficar com dor na lombar. Não achei, eu não acordei hoje feliz porque eu fiquei com dor na lombar. Eu sei que é uma coisa muito rasa. Mas eu tive dificuldade para pôr meu sapato. Porque depende do eixo que eu coloquei, doeu muito. Ah, mas eu mereço. Eu mereço essa dor na lombar. Eu não disse isso para mim. Mas eu também não deixei de estar aqui. É isso que ele fala dentro desse evangelho. Eu não deixei de estar aqui. Ah, passei um cataflã para dar uma aliviada. Vou perceber se é mau jeito, se não é mau jeito. Mas eu não acordei dizendo, isso, parabéns, Cristiane, você merece essa dor hoje. Eu falei, não acredito. Eu não gostaria de ter. Só que ele diz assim, mesmo que a gente se depare com essa situação de dor, seja ela física, moral, espiritual, emocional, tantas dores que a gente tem. Dói, Cris, é minha opinião, dói muito mais uma dor da alma do que uma dor física, porque eu ainda tenho o recurso de tomar um Dorflex. O dia que a gente acorda com muita tristeza, uma melancolia, ali eu acho difícil. Porque você não pega, o que você faz? Então ele diz, quais os recursos que nós temos, mediante a tudo que a gente compreende, que o Cristo Consolador é o Evangelho, são esses ensinamentos, para que a gente, é como se a gente se autoconfortasse. Eu nem sei se existe essa palavra, mas eu quero dizer que a partir do momento que eu sinto uma dor, seja ela qual nível for, uma dificuldade, dentro daquilo que eu já me abasteci, me muni de conhecimento da doutrina, dos evangelhos, do ensinamento de Jesus, eu consiga trazer isso para a minha realidade e eu negocio com a minha própria dor. Ele não diz assim, que aqui não ia ser tranquilo. Então, gente, eu só estou dando situações hipotéticas, cada um sabe como vive aqui. É verdade, não ia ser tranquilo, provas e expiações, então não vai ser um mar de rosa. Em algum momento vai ter uma dificuldade, um desafio. Mas tem bom ânimo, respira, que vai dar bom. Nada é eterno. A gente tem um evangelho de hashtag dicas, se a gente quiser. Então, quanto mais eu me aproprio, mas não é racionalmente. Porque racionalmente você não vai negociar com um dia que você acorda, que a gente chama lá em casa dia de luta, na tristeza. Mas quanto eu consigo trazer a fé, a esperança, a perseverança e saber que isso vai passar. Que nós já vivemos situações, enquanto espíritos imortais, mais difíceis do que talvez estejamos vivendo agora. E quantas vezes a gente viveu nessa própria vida que a gente achou que não ia dar conta, seja na falta de um emprego, seja na perda de um ente querido, seja quando a gente espreita mesmo testemunho de uma doença, e a gente passou por isso. E ao passar por isso, nos tornamos mais humano, mais humilde, mais gentil. Revemos os valores da nossa vida. Passamos a ativar a nossa fé, porque não há quem não se dobre na hora do desespero. Eu não conheço um. Que quando aquilo fica cinzento, fechado, não pede ajuda a Deus. Então, cada um sabe aqui como se apropria desses conhecimentos, desses ensinamentos, e faz da própria vida uma vida mais leve, um jugo leve, confiando que, da mesma forma que a gente tem os desafios, os nossos testemunhos de fé, nenhum de nós está desamparado. Nenhum. Seja um ente querido na pátria espiritual, seja o nosso mentor, ou anjo de guarda, como a gente também chama, sejam os espíritos mais elevados,
Aqui na casa de Joana, toda vez que a gente forma um grupo, as trabalhadoras desta casa, as freiras que trabalham nesse campanário, está cuidando da gente. Por que que a gente faz a palestra? Para a gente ter um tempo de qualidade, aqui meia hora, a gente se juntando para que a espiritualidade vá cuidando, tratando cada um de nós de uma forma mais profunda, porque a gente vem aqui receptivo, a gente vem para buscar auxílio. Então ele vai dizer aqui que a gente precisa pedir. No final do trechinho, eu ainda grifei, ele diz aqui, né, que essa fé inabalável é essa certeza de cada vez que a gente passa por uma situação difícil e traz a espiritualidade como um recurso a nos ajudar, mais firme isso fica dentro de nós e mais seguro a gente se sente, não é arrogante, de que vai dar certo, de que a gente vai conseguir, porque a gente já conseguiu tantas vezes. As pessoas que aqui têm filhos pequenos, quando nasce aquele bebê, a gente fica, gente, e agora? O que a gente faz? E eles vão crescendo, e cada fase do crescimento, assim foi com a minha mãe, foi com a minha avó, cada fase, a gente não aprende de novo, não tem que desenvolver o recurso de novo, não dá para tratar o adolescente igual ao bebê, não dá para tratar o bebê igual ao adulto, é uma coisa quando o filho está dentro de casa, uma coisa quando ele casa, depois... E a gente não vai aprendendo com tudo isso, e cada uma dessas situações demandam algo de diferente de cada um de nós. Não é linear, não é igual. Eu não sou a mesma Cristi quando nasceu a minha filha para a filha que eu tenho agora. Olha, a gente viveu um período aqui. Então, nós não somos o mesmo do momento que a gente reencarnou aqui lá no útero da nossa mãe para agora. Quantas experiências a gente teve? E quantas dessas experiências poderiam ter sido mais leve se a gente tivesse feito melhores escolhas? Ah, mas como eu vou fazer melhores escolhas? Quando eu aprendo. Por isso que dentro da doutrina a gente fala, não adianta querer olhar agora para uma coisa que a gente fez quando tinha 15, 20 anos, que a expertise que a gente adquiriu pelo longo da jornada não era aquela que a gente tinha quando era mocinha. Então, esse auto-perdão, esse acolhimento, essa amorosidade com a gente, dizer, realmente, eu faria diferente hoje, mas lá era o que eu sabia. Tudo é um aprendizado. Então, como a gente pode viver uma vida agora, apesar de todas as dificuldades, e ainda assim se sentir bem? Então, ele diz que 2 palavras-chave, abnegação e devotamento. Que nós, trabalhadores, não só os trabalhadores, como ele coloca, da matéria, né, do pão que a gente tem todo dia, né, nossa casa, água, luz, o que precisa para viver na matéria. Mas somos espíritos nessa matéria. Então, nós temos a ordem da matéria, temos as relações, seja ela com quem for, que cria um cenário onde a gente tem todas as virtudes e vicissitudes, porque a partir do outro é que eu vou trazer essa relação. O quanto eu consigo mais ser paciente, o quanto eu ainda quero me vingar, o quanto eu ainda vou fazer estratégias para derrubar o outro, o quanto eu sou capaz de relevar. Eu preciso do outro. A experiência da troca com o meio. E o quanto eu lembro daquilo que eu assumi como tarefeira do Cristo. Não porque eu estou na casa de Joana e a gente aqui, quem trabalha aqui, fez esse processo de 6 anos e meio de estudo. Mas, a partir do momento que eu quero ter uma vida com Cristo, no sentido de entender os seus ensinamentos e praticar na minha vida, onde quer que eu esteja, na fila do mercado, que eu não tenho um jaleco escrito, é trabalhadora de Joana. Não é aqui que está marcado isso. Não é aqui a identificação. Em qualquer lugar que a gente esteja, como a gente se posiciona enquanto um trabalhador do Cristo. Então, a máxima que ele coloca, primeiro esse devotamento, de saber que é só um período, mesmo que seja 100 anos de vida, ainda é só um período na eternidade. Quais as nossas obras? Edificadas no bem dentro desses ensinamentos. E o quanto a gente vai se reconhecer, que ele diz, primeiro, por muito, amar um ao outro, e que o segundo ponto é a gente se instruir. Quanto a gente deixa de estudar, de aprender, de ampliar a nossa mente. Eu comecei aqui falando das rodas de estudo, né, das trocas nos grupos.
quanto a gente fica alienado também com informações que chegam para a gente e a gente não para pensar sobre aquilo. Ah, quanta coisa ruim existe. Sim, é a vida, é o mundo, é isso aí. Nós não estamos à parte, nós não estamos imunes. Lembra? Não começou agora a nossa jornada. Não é porque a gente pode aqui se intitular, não, mas eu sou uma pessoa do bem. E eu realmente sou. Mas eu nem sempre fui. Não é? Se a gente pegar a história da humanidade, há pouco tempo, se a gente falasse do que a gente conversa aqui da espiritualidade, era um período do quê? Inquisição. É a história, é só pegar a história que a gente aprende. Então, a gente não chegou até aqui nesse mar de rosa. Né? Está dito lá. Não tem paz. Eu trouxe a espada. Mas não é uma espada de um agredir o outro. Talvez seja de a gente abrir caminho. Sabe? Desbravando. E desbravando não na grosseria da imposição, mas na atitude daquele que sabe que isso faz sentido na sua própria vida. Então, quando dizem, né, que quando um não quer, dois não brigam, então que seja a gente que não queira brigar. Que no mundo desesperto tem sempre um idiota que deixa passar na frente, que pode pegar, às vezes a pessoa tem 2 pacotinhos de coisa para passar no mercado, então que a gente seja essa pessoa que é a abnegação, que é a gentileza, que é a generosidade, que tem outros nomes. A gente pode escolher isso. E isso são habilidades que a gente pode desenvolver. A felicidade, ela é uma conquista. A gente vive num tempo que a gente fala, né? A depressão como se o antídoto fosse a alegria. Não é. A depressão, o contrário, se assim eu posso dizer, só de uma forma didática, é a vitalidade. É a vitalidade. É se colocar para. Alegria e tristeza. Felicidade é um nível maior. A alegria é uma pecinha que faz parte da construção da felicidade, que são 10 pilares. A gente desenvolve felicidade. Gratidão é outro pilar. Interesse pelo outro. Curiosidade. Diversão. Então, são pilares que eu posso dizer que, de repente, né, a gente fala que é tão simples, mas a gente pode colocar uma caixinha da gratidão. E todo dia, quando a gente chegar em casa, ao invés de reclamar com todo mundo de mais um dia de trabalho, porque graças a Deus estamos trabalhando, eu posso chegar numa caixinha, do mesmo jeito que eu ponho a chave do carro, pegar o papelzinho que está ali do lado e colocar 3 coisas que eu posso agradecer no meu dia antes de chegar na minha casa. Já é um gatilho de mudar a chave antes de começar a brigar com o filho, com o marido, reclamar que vai ter que fazer janta. Reclamar que vai ter que fazer janta. Que bom que tem gás, que bom que tem panela, que bom que tem arroz e feijão, que bom que tem cebola para picar, que bom que tem família para comer, que bom que tem saúde para engolir. Eu não sei, pensar em coisas do dia a dia que vira uma reclamação. E quem vai lavar essa louça? Pô, tem água na minha casa, tem detergente, eu posso lavar e sair, posso assistir uma palestra quando eu estou fazendo isso, não cai a minha mão. Ele está dizendo, abnegação e devotamento. Olha como são coisas pequenas do dia a dia, pequenas, que se a gente começar a fazer essas tarefas com bom ânimo, vitalidade, porque quando eu fiquei com a dor na lombar, que eu dei aquela fisgada, eu não gostei, porque eu gosto de pular da cama, já abrir janela, já sacudir os cobertores, aquela que já acorda. Já tive que diminuir o ritmo hoje, eu falei, ai. Percebe? E às vezes a gente reclama de coisas que são essenciais para a matéria, e a gente tem tudo isso, e vive bem tudo isso, e acha que é demais. Então, quando a gente entra no mundo espiritual, agradecendo a vida que tem, e eu agradeço, sinceramente, tudo isso que eu estou colocando para vocês, de poder chegar lá na minha casa, se quiser agora fazer um café, tem. Adoçado ou não adoçado. Isso é muito bom. Quanto tantos outros não têm. E a gente ainda reclama disso. Das tarefas do dia a dia. Aí ele fala, meus trabalhadores do Cristo, precisam tirar isso de letra.
Porque além daquilo que vocês fazem para vocês, vocês vão se conhecer por se amarem e entregar isso ao outro. Então, criar movimentos que nos ajudam, ao invés de reclamar e agradecer, em vez de olhar para aquilo, de novo isso? Que bom que eu tenho isso. E se eu quiser algo de diferente, está tudo certo também. A gente pode se esforçar um pouco mais. E colocar na balança. Então, eu vou trabalhar um pouco mais para ter alguma coisa, mas aí eu vou abrir mão com os meus filhos. O que é que vale mais a pena? Cada um é que sabe aqui onde quer chegar, como quer viver, o que são os valores para cada um. É uma conversa íntima, de novo. E a última frase que ele coloca aqui, que ele fala, do Espírito da Verdade, ele diz assim, o sentimento de dever cumprido tranquiliza o espírito e traz resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo não sente mais desânimo, pois quanto mais o espírito é atingido, mais o corpo físico sofre. Entenderam essa frase? Para chegar uma dor no nosso corpo, primeiro ela doeu antes, numa outra esfera que não é palpável. Mas como a gente não compreende muito bem a sutileza, às vezes tem que dar um tranco. E aí as dores são presta atenção, olha o que você está pensando, olha o que você está sentindo, dá uma olhada aí nas suas atitudes, mesmo que o outro não saiba, é dentro de mim, sempre é dentro da gente. Então, ele coloca que quando a gente tem o dever cumprido, o que a gente se colocou para fazer hoje, seja o que for, desde um relatório mais top dentro de uma empresa multinacional, ou a recolher a nossa roupa hoje que saiu o sol, enfim, vai secar aquelas coisas que estavam pesadas lá, e eu vou dobrar essa roupa, não importa o que seja. Façamos isso tomando posse da saúde, agradecendo que dá para levantar o braço, porque tem gente que dói aqui, dói ali, levanta, abaixa. Que bom que a gente pode fazer tudo isso. Que bom que nós podemos ser aqueles que podem servir, que podem dar, que podem ajudar. Então, que isso seja o jugo leve. Que isso seja algo bom dentro de nós, que a gente faça nessa amorosidade, mas a amorosidade daquele que entende que parece pouco, mas é muito, e agradece o que tem. Aí ele fala, dorme em paz, fica bom. Então que a gente cuide disso, de como a gente está conduzindo a nossa vida. E as nossas dores, seja ela na esfera que for, é o nosso parâmetro, o nosso termômetro. Então, de tempo em tempo, o Evangelho diz, que toda noite, não é de tempo em tempo, assim, cada 6 meses, a gente passa em revista o nosso dia e dá uma olhadinha como é que a gente conduziu o dia de hoje. Beijo a todos, boa semana, semana típica, Chegamos, parece que hoje é terça, mas já é quinta. Então, logo já é final de semana, e que a gente tenha juízo, porque quanto mais a gente conhecer, lembra? Quanto mais a gente souber, mais seremos cobrados. Não dá para alegar ignorância toda vez que a gente escuta um Evangelho de Jesus. Um beijo para todos. Vamos agradecendo a Cris, as dicas de como recolher roupa, lavar louça, fazer aquele servicinho não tão agradável, que cada um tem a sua peculiaridade. E ao realizá-lo, vamos abrir o coração. Como fazemos neste instante? Fechando os nossos olhos e buscando em nosso coração as nossas melhores vibrações de alegria, de agradecimento, de verdadeira gratidão por estarmos nesta casa que com tanto amor nos acolhe. E é o amor que vibramos neste momento. Um amor intenso, sem determinação, sem local a chegar, apenas amor.
e entregamos às mãos dos franciscanos, clarissas, marianas, enfermeiros dos médicos que trabalham no espaço, que juntamente com o Dr. Bezerra de Menezes vai recolhendo cada vibração, cada sentimento de luz que vamos emanando neste instante. E Dr. Bezerra, juntamente com a Mãe Santíssima, vai direcionando onde houver necessidade. As casas, hospitais, doentes do corpo, doentes da alma, doentes do espírito. Que possamos também nós receber o lenitivo necessário para o nosso bem-estar físico e espiritual. E em agradecimento, uma vez mais, vamos agradecendo ao Pai, Senhor desta encarnação, que Ele possa iluminar cada coração, encarnado ou desencarnado que por aqui passa, e que este coração receba a luz necessária no trabalho da gratidão, da humildade, da caridade. Que tenhamos durante toda esta semana o discernimento necessário no cumprimento das nossas tarefas, o discernimento necessário no cumprimento da vontade do Pai. Que tenhamos uma boa semana e que a luz do Mestre ilumine os nossos passos. Obrigado a todos, que assim seja.